Então, boa noite. Boa noite. Obrigada pela vossa presença, desde já, por terem persistido em vir, apesar do tempo que está lá fora. Era muito mais convidativo ficarmos no sofá com uma mantinha, mas vimos com a convicção de que, com o estudo da noite, vamos aprender um pouquinho mais, todos juntos, e adquirir forças para podermos continuar na jornada da vida. Então, se recordam, na semana passada, o tema que o João abordou foi o Meu Reino Não É Deste Mundo. A dada altura ele falou da parte em que ninguém nasce por acaso em determinado lar. Então, esse vai ser o tema de hoje. Luz no lar. Vamos falar um pouquinho sobre o lar e sobre a família, que é tão importante. Já pensaram o quanto é bom nós termos um lar, termos uma família? E eu digo lar porque nós temos uma casa, pelo menos a maioria de nós, não é? Que é muito importante, mas uma casa pode não ser um lar. Um lar é uma casa, mas uma casa pode não ser um lar. A diferença é justamente os que lá habitam, os sentimentos, as experiências, as partilhas, o amor. Isso sim, os sentimentos bons é que fazem de uma casa um lar. Então é muito bom nós termos, no final do dia, quando vimos do trabalho, dos nossos afazeres, termos um lar. Alguém à nossa espera, termos as condições que, infelizmente, pelas provas da vida, nem sempre as podemos ter. Diariamente eu passo por irmãos nossos que são sem abrigo, que não têm um lar, que não têm família, ou se têm família, não existe aquele aconchego e forçadamente, muitas das vezes, dormem na rua. Então, nós devemos ser gratos a Deus por termos um lar, por termos uma casa, por podermos repousar, declinar a cabeça no travesseiro à noite, no aconchego, e termos alguém com quem partilhar as nossas experiências, os nossos sentimentos, aquilo que se passou durante o dia. Então, vamos iniciar o trabalho com uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz o seguinte. Portanto, a pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles, os Espíritos, respondem. Uma recrudescência do egoísmo. Esta palavra é muito difícil. Ou seja, o agravamento do egoísmo. Porque, de facto, é na família onde nós trabalhamos os valores do espírito. É dentro do lar da família que os pais transmitem os valores morais e espirituais aos filhos, ensinando-os a partilhar, a serem obedientes, humildes, tolerantes e resignados. No livro SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, diz-nos o seguinte. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. A visão reencarnacionista traz um entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais,
se quiser alcançar um grau de consciência de espectro. Então, a grande batalha que nós travamos, nós próprios, o nosso hino, é devido ao egoísmo. E que gera problemas, muitas vezes gravíssimos, de consequências imprevisíveis. Às vezes, nas pequenas coisas, surgem grandes discussões. Pequeninas coisas. Algo que está fora do sítio, ou que não está bem limpo, ou que não está no sítio onde nós queremos que esteja. Pequeninas coisas. Só que o nosso ponto de vista é diferente. E nem sempre temos a capacidade de ver o que o outro pensa e que não vê as coisas da mesma forma, pelo mesmo prisma. E de pequeninas coisas, às vezes fixamos a nossa visão naquele ponto e não queremos dar o braço a torcer. Então, e aí vem o orgulho também. Não é só o egoísmo, é o orgulho. A família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade, quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Portanto, a família é o núcleo central da sociedade moderna. É onde os amores se encontram e reencontram. É na família onde se experimenta o amor maternal, o filial, o paternal e o fraternal, que se assemelham na incondicionalidade e no desejo de senti-los com o intuito de elevar e fazer crescer o outro. Nela reencontramos antigos afetos e desafetos, em cuja companhia elaboramos novas oportunidades de transformar as emoções desarmonizadas do passado. Pelo menos, o objetivo da reencarnação não é para sermos infelizes. Deus não permite que 2 ou mais seres reencarnem dentro do mesmo lar para serem infelizes, para se maltratarem. O objetivo é que ambos cresçam, ou que todos cresçam juntos, através da tolerância, da paciência, da fraternidade, enfim, através do amor. E que acertem aqueles pequenos pontos, acertem as agulhas, como se costuma dizer, se entreajudem e se amem. Sendo o lar o coração do organismo social, então começa em casa a nossa missão no mundo. Não vai há muito tempo que falamos sobre este aspecto e voltamos a repetir, porque assim como a reencarnação nós vimos várias vezes à matéria para aprendermos e repetirmos as mesmas lições, até conseguirmos aprender e colocar em prática. Então, nós vimos aqui falar novamente desta questão da nossa missão na vida. Porque a nossa missão principal é trabalhar o ser espiritual que nós somos. Porque só assim é que nós podemos dar algo de nós, dar o nosso contributo, ser exemplo para os nossos filhos. Nós trazemos a tarefa, a maioria de nós traz a tarefa de educar os filhos. Isso é uma tarefa muito importante, porque os nossos filhos são os homens da amanhã e nós também somos filhos. Antigamente, nós ouvimos falar dos antigos, que antigamente tudo se criava. O casal tinha 8, 10, 12, 14 filhos. Hoje em dia tem-se 1, 2, à exceção de
algumas pessoas que eu conheço, a Liga Isabel Cortês, tem 5, tem uma equipa de futebol, grande coragem, grande mãe. É preciso ter coragem para ter 5 filhos hoje em dia. A quem eu tiro o meu chapéu por isso. Então, o que é que se entendia por criar? Dar de comer, vestir, levar à escola? Sim, isso também é criar. E nesse tempo as pessoas não tinham... As dificuldades eram muitas, os filhos eram muitos, e não havia muito tempo para fazerem grandes reflexões, para os mimos. Os nossos pais e avós não tinham esse mimo. Hoje, nós até estragamos os nossos filhos com mimos, às vezes. Então, mas também acontece que nós vivemos numa sociedade em que nós temos melhores condições, supostamente temos mais tempo, mas no final acabamos por não ter muito tempo. Parece que o tempo é escasso. Estamos tão ocupados com tantos afazeres que às vezes esquecemos que precisamos de ter um pouco mais de tempo para conversar em família, para sentar à mesa, para falar das coisas normais do dia-a-dia. E nem sempre temos esse tempo. Por que será? Entre as paredes do templo familiar, preparámos-nos para a vida com todos, pois seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já fomos na intimidade do nosso lar. Já fomos, não, já somos. Perdão. Ora, lá fora, nós somos o reflexo daquilo que somos no nosso lar. Então, temos que ver o que é que nós estamos a fazer. O nosso comportamento no dia-a-dia, lá fora, no trabalho, na escola, na sociedade em geral, qual será o nosso comportamento? Não é? Às vezes aparecem na família, habitando o mesmo teto, pessoas que não possuem laços consanguíneos, mas que desempenham papéis importantes para que nos servem de modelo e muitas vezes estabelecem nossos limites, educando-nos quanto às regras de convivência, o equilíbrio doméstico. São auxiliares da vida cotidiana. Então nós devemos valorizar a vida em família, pois ela leva-nos à percepção de nós mesmos e, por conseguinte, à nossa evolução. Sabendo que a reencarnação é imposta com o fim de fazermos crescer espiritualmente, antes do regresso à experiência do plano físico, nosso espírito roga a Deus a concessão da luta para o trabalho do nosso próprio reajustamento. Sendo que solicitamos o retorno com credores e devedores em ambiente semelhante ao que já vivemos, frente aos problemas que constituíram obstáculos à nossa caminhada evolutiva. E Deus, na sua misericórdia, concede-nos essa oportunidade de virmos reencarnar com aqueles seres com quem temos que fazer reajustamentos. Podemos assim programar o reencontro com aquele espírito com o qual nos consociamos para a formação de um novo lar, com todas as implicações decorrentes do nosso passado, na construção do presente, sabendo que deste dependerá o nosso futuro. Assim, uma vez encarnados, é lançado o véu do esquecimento e, tendo em consideração a lei de causa e efeito, o envolvimento emocional produz uma atração psicomagnética irresistível, de modo que aqueles que se envolveram em realizações passionais, emotivas e ou efetivas, ligam-se
buscam-se, encontram-se atraídos pelo ódio ou pelo amor, carentes de compreensão vibratória ou de reajustamento mental. E assim nasce o desejo de uma união permanente, que proporciona o relacionamento que venha a satisfazer as necessidades emotivas e intelectuais que nós temos. Então nós buscamos alguém com quem compartilhar essas necessidades e aspirações. Mesmo sem nos apercebermos, essa procura está intrínseca em nós. Portanto, ninguém se encontra ao acaso. O acaso não existe. Surge assim a vocação para o casamento, inicialmente impulsionado pelo desejo sexual, primitivamente mais voltado à procriação, depois pela necessidade de alguém para associar-se nas suas realizações. Entretanto, não devemos esquecer que a vida conjugal impõe ao homem e à mulher uma série de obrigações, que apesar de inicialmente aceites, nem sempre são cumpridas. Daí surgirem muitas vezes aquelas dificuldades no decorrer das relações. Que a vida conjugal deveria, e é para isso que nós estamos aqui a trabalhar, ser a soma de ideais e de vontades dos dois, como se fossem um só, ou seja, remarem ambos para o mesmo lado. Podem ter perspectivas, podem ter visões diferentes, gostos diferentes, mas o objetivo final numa relação deve ser sempre o mesmo. Ambos conduzirem o barco a bom porto. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separeis o que Deus vos juntou, encontramos esta passagem quando os fariseus perguntam a Jesus: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E diz ainda: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então aqui encontramos a tal missão que nós falávamos há pouco, que é a tarefa de amar, de cuidar e fazer os filhos progredir, encaminhá-los para Deus. E como dissemos, é uma tarefa gigantesca que nós pais temos. E porquê é que é gigantesca? Porque nós próprios ainda nos estamos a educar. E não é fácil. Para sermos exemplo para os nossos filhos, nós próprios temos primeiro pensar, agir de acordo com as leis divinas. Temos que pôr em prática, ser exemplo. Daí não ser fácil, estamos a fazer um trabalho duro, estamos a educar, que é isso que todos hoje estamos aqui a fazer através do estudo, e estamos a educar os nossos filhos.
para que mais tarde eles também possam passar aos filhos deles este legado de aprendizado. Então, a união conjugal é uma constante expectativa de felicidade, aspirações e esperanças compartilhadas. Não é renúncia e a concessão para manter a união, mas sim uma união amorosa com alguma renúncia, muita, e concessão para evitar desajustamentos. Pois sabemos que os desajustes domésticos são seguidos ou precedidos de explosões emocionais repentinas que abalam a estrutura do lar. Existem também as crises crónicas, onde o desajuste é lento e silencioso, porque são pequenos fatores, situações do dia-a-dia, que progressivamente vão minando a relação entre o casal. Então vão surgindo aquelas pequenas queixas, os pequenos defeitos, as desilusões, porque no início havia aquela paixão, aquele entusiasmo todo, depois começou a baixar. Mas isso não quer dizer que seja negativo. O importante é o trabalho que o casal vai fazendo entre si, na sua relação. Que vão construindo. Porque muitas das vezes, ou seja, todas estas situações menos boas que ocorrem, é por falta de conhecimento do ser espiritual que nós somos. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos num mundo de provas e expiações. E falta-nos muitas vezes o tempero do amor, da paciência, da tolerância. Ou seja, deixarmos ainda imperar o orgulho e o egoísmo. E é isso que nós temos que trabalhar. Para deixar vir ao de cima as nossas virtudes, porque elas estão dentro de nós. Daí falarmos que devemos trabalhar os sentimentos, tantas carinhas diferentes, a todos os níveis, para que haja estabilidade emocional, de forma a que os compromissos assumidos no passado possam ser cumpridos e para hoje podermos ser um pouco mais felizes do que fomos no passado, construindo um futuro mais alegre, pois sabemos que Deus nos criou para sermos felizes. Eu costumo dizer, já não é a primeira vez, nós somos escravos do ontem, mas nós somos donos do nosso amanhã. Quem dizia era Chico. Todos, sem exceção, cometemos graves faltas. E é por isso que estamos aqui, para o devido reajuste. É-nos dada essa oportunidade. A misericórdia divina é imensa. Por isso nós devemos ser muito gratos a Deus. Um dos sentimentos essenciais para o nosso crescimento pessoal é o perdão. Perdão para connosco e perdão para com o próximo. Especialmente com aqueles com quem aceitamos formar um lar, porque os conflitos surgem. E numa situação conflituosa, é muito raro alguém admitir que é o culpado, que é o responsável. Regra geral, foi sempre o outro que atirou a primeira pedra e, portanto, quem começou com os fatos que provocaram a discórdia. Partindo desta premissa, o ato de perdoar acaba por ser, para a maioria das pessoas, um problema de difícil resolução. E difícil porquê? Ora, para nós perdoarmos, em primeiro lugar, temos que admitir que existe um conflito. Às vezes dizemos, não, está tudo bem, comigo está tudo bem. Mas não está. Não queremos é admitir que existe algo que não está bem, que não está tão bem.
em que uma das partes é o ofensor e outra o ofendido. Eu não me ofendo. O outro sim. Saber, no momento da ofensa, o estado físico e emocional de quem ofendeu. Sempre que os dias não são todos iguais. Por exemplo, quando estamos doentes, ficamos mais vulneráveis, às vezes mais impacientes. Não é? Quando a dor nos toca, ficamos mais impacientes. Temos que admitir, é verdade. Depois as provas não são só dentro do lar. Por exemplo, o trabalho, na escola, é o nosso segundo lar. Porque é aí que nós passamos a maior parte do dia. E às vezes as coisas no trabalho também não são fáceis. Temos que lidar com colegas que às vezes não pensamos todos não temos todos o mesmo feitio, não pensamos todos da mesma forma. Por exemplo, quem lida com o público tem que ter muita paciência e muita tolerância. Às vezes aparecem-nos assim uns clientes pela frente que também já vêm impacientes, intolerantes, com os seus problemas e chegam ali e veem uma abertura e toca a descarregar só porque uma coisinha não está tão bem. E nós temos que levar e ter paciência. Depois o cliente tem sempre razão e lá vamos nós trabalhar na paciência e ficar um bocadinho mais impacientes. Então, tudo isso é normal no nosso dia-a-dia. O importante é que nós pensemos que quem está em casa não tem culpa. Então temos que redobrar a paciência e levar um sorriso para casa e depois até partilhar com a esposa ou com o marido ou com os filhos. Olha, hoje aconteceu isto, aconteceu aquilo. O tal diálogo. Nós estávamos a falar há pouco que temos que ter, só se de manhã não tomamos um pequeno almoço juntos, só ao meio-dia não estamos juntos porque cada um vai para a escola, para o trabalho, à noite fazemos todo o possível para estarmos juntos à mesa a conversarmos. As pessoas dizem, quando se come não se fala. Não. Quando se está a jantar, é o momento que nós temos, é aquele bocadinho. Então podemos partilhar. Não é descarregar, é mesmo partilhar. Olha, porque aconteceu isto, aconteceu aquilo. Olha, hoje nem tive paciência para aturar aquilo. Olha, mas amanhã, vamos esforçar amanhã, a coisa vai correr melhor. Saber perguntar como é que foi o dia. Isso faz falta. O casal e os filhos, os pais e filhos, têm que dialogar. Não tenho tema para conversa. Podemos falar. Não temos que falar da vida alheia, isso não. Falar das nossas coisas, das pequenas coisas. Partilhar. Sabe bem e faz bem. E às vezes isso falta, porque começa a haver um silêncio muito grande e depois a relação começa a esmorecer. Então, e quando as coisas acontecem, quando os conflitos acontecem, temos que fazer essa reflexão, não é? E ver que a vida é bela. Às vezes não parece, mas é. E nós temos que ser felizes, nós estamos aqui para ser felizes. Aquele resmungou, anda cá que eu dou-te um abraço. E tu vais ver o que eu te faço. Mas dou-te um abraço e dou-te um beijo. E a coisa depois passa. Analisando os factos desta forma, é bem mais fácil para o ofendido compreender as razões que deram asa à ofensa e, por conseguinte, perdoar. Por sua vez, se o ofensor fizer essa mesma reflexão, mais facilmente se arrepende e perdoa. Em termos racionais, diríamos que, sem se compreender as causas que deram origem ao litígio, o perdão dificilmente será concedido.
Às vezes começamos uma discussão do nada. Cai o carro, minha trindade. E chega ao fim a gente já nem se lembra porque é que começou aquela discussão. Não nos acontece isso. Pois é. Às vezes acontece a mim. Em termos racionais, diríamos que sem se compreender as causas, já li, mas vou repetir outra vez, que deram origem ao litígio, o perdão dificilmente será concedido. Irá haver sempre um ruído interior que indica que este foi apenas superficial. Se houver uma sensação de desconforto, sempre que o ofensor e ofendido se encontrem, isto sugere que as relações entre os dois continuam a ser tensas. Logo, o verdadeiro perdão ainda não foi concedido. E basta uma coisinha acontecer e lá vem uma segunda explosão. No Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo convida-nos a essa reflexão sobre o perdão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Falámos há pouco que reencarnámos muitas vezes como inimigos do passado. Estamos a tentar pelo amor, pela união familiar, pelo amor, estamos a tentar superar essas dificuldades. Então, perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Oh, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usastes de toda a moderação necessária? Então, a terapia do perdão começa ao propormos a analisar verdadeira e efetivamente as causas que provocaram a desavença. Aí é que começa a terapia do perdão. É um momento especial em que refletimos sobre o nosso comportamento e pomos os factos na verdadeira perspectiva. Pois, às vezes, no calor da disputa, as coisas tomam uma proporção maior do que realmente têm. Além de tentarmos perceber as razões que levaram alguém a ofender-nos, é preciso estarmos dispostos a compreender que no mundo em que vivemos, o erro é uma situação que faz parte dos nossos atos. Faz parte do nosso dia-a-dia. Nós erramos muito. Então, se nós erramos, o nosso próximo também erra. E nós não queremos que nos perdoe, que nos desculpe os nossos erros. Então, se nós tivermos a capacidade e não vermos, e tentarmos não ver com os olhos da vingança, pronto, do orgulho, nós conseguimos avançar no nosso relacionamento. Nós conseguimos dar um passo mais à frente. Nós só estamos a provar a nós próprios que nós conseguimos ser nós.
perdão não é dos fracos, é dos fortes. E voltando à belíssima tarefa que é a educação dos filhos, não podemos esquecer ainda que, para bem cumprir a tarefa de orientá-los, o lar deve estar fundamentado nesse sentimento divino que é o amor. O casal deve, por isso, estruturar a relação em bases sólidas para que possam viver em harmonia e acolher esses seres que são espíritos iguais a nós, cheios de imperfeições e pouco acostumados às virtudes, tal qual nós. André Luiz lembra no livro Nosso Lar, no item 20, ele lembra aqui: o lar não é apenas a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. E numa conversa que ele tem com a Dona Laura, uma das conversas edificantes, em que ela partilha as experiências e os conhecimentos dela, ele pergunta-lhe: mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Vamos ver o que é que ela nos diz. O lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. O lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Vamos ver como é que ela define. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Então, há muito que nos esforçamos para copiar o lar aqui, o lar lá. Tal como a casa é construída pela junção de diferentes materiais, tijolos, pedras, cimento, barras de aço, telhas, etc., também o lar precisa de ser erguido e formado gradualmente, aglutinando emoções através de uma grande comunhão afetiva e de muitos compromissos mútuos. Sendo que para isso é necessário haver boa vontade, bastante esforço e dedicação por parte de todos os moradores, sem exceção, a fim de que os sonhos inicialmente arquitetados de harmonia, paz e felicidade, baseados no amor, se tornem realidade. E é assim que nós reiniciamos o nosso processo evolutivo, reparando antigos erros, começando novas experiências no caminho da aprendizagem. Devemos fazer uma introspecção de forma a nos conhecermos e a saber quais são as nossas limitações, os pontos de aperfeiçoamento, o tal autoconhecimento que necessitamos de fazer para que trabalhemos nessa forma de ser e de estar para podermos ser exemplo para a esposa, para o marido, para os filhos, para todos aqueles que com nos convivem no dia a dia. E não podemos esquecer que esta nova geração traz diferenças
e normas relativamente às anteriores. Por isso não se pode só criar os filhos, como se falou lá atrás, sobre criar os filhos. Não se pode só dar de comer, vestir e levar à escola. Temos que educar. E essa é a nossa função. Educar-nos e educar aqueles que connosco convivem. Antigamente a disciplina era conquistada com autoritarismo. Hoje, a disciplina tem de ser criada através do exemplo e do amor. Para que desta forma consigamos construir uma sociedade justa, humanista e equilibrada. Porque nós não vivemos numa sociedade justa, humanista e equilibrada. Alguma coisa faltou. Havia disciplina? Havia muito. Será que havia amor, o verdadeiro amor de entendimento? Algum. Se houver disciplina no lar, esta estender-se-á certamente à sociedade como um todo e ajudará a criança a viver bem num sentido amplo e modo de ser dos seus semelhantes. E para sermos respeitados, devemos respeitar o nosso próximo. Não esquecermos que a nossa liberdade termina onde começa o nosso próximo. E isso é algo que nós temos de passar para os nossos filhos. Isso é respeito e isso é amor. E lembramos ainda, e vocês dizem sempre a mesma coisa? É, sempre a mesma coisa. O culto do Evangelho no lar. É a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. É muito importante definirmos um dia e hora por semana para reunirmos a família em torno das reflexões que o Evangelho nos propõe. E os filhos podem e devem participar do Evangelho no lar. E quando eles são mais pequenos, podemos pegar num livro de histórias edificante. Nem precisa ser espírita, mas existem muitos livros espíritas com histórias fabulosas, simples, e que eles podem ler e comentar. Para que eles aprendam a discernir. E para que eles aprendam a ver as coisas sob o ponto de vista evangélico, sob o ponto de vista espiritual. O centro da vida reside na mente e a mente nutre-se de emoções e ideias. E quem se coloca sob a orientação de Jesus, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Eu peço desculpa, está ali uma falha, com uma avesso com traço. Devia estar por extenso, peço desculpa. Alguma coisa tem que falhar sempre. Então este trabalho é contínuo. É a conquista do dia a dia. E nós sabemos que onde estiverem 2 ou 3 ou mais corações unidos em nome de Jesus, eles estarão amparados para a nossa ascensão. Hoje, amanhã e sempre. Nunca nos esqueçamos. Nunca nos esqueçamos que temos o nosso anjo da guarda. Religuemos-nos a Ele. Religuemos a Jesus pela oração, uma pequenina oração. Sempre de gratidão. Nunca nos esqueçamos de agradecer. Só sabemos pedir, somos uns pedichões. Temos que agradecer. E temos que louvar a Deus
pelas oportunidades maravilhosas que Ele nos dá, de reencarnarmos tantas vezes quantas necessárias, até um dia não ser mais necessário. Até um dia podermos vir em missão, como vêm irmãos nossos, em nosso socorro, em nossa ajuda. Até lá, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa dentro do nosso lar. Então este era o trabalho. E esta foi a literatura que usamos. Agradeço a vossa atenção. Pelo menos ninguém agradeceu. Vamos continuar este trabalho, este estudo todos juntos. Estamos aqui todos para aprender. Quem está deste lado é o primeiro. Primeiro eu tenho que falar para mim. O trabalho é de todos nós. Então, vamos nos preparar para a oração. E então vou ler um pequeno poema de João de Deus, cujo título é Meu Lar, e que servirá de encerramento para o trabalho da noite. Meu lar é um ninho quente, belo e doce, meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo, na sacrossanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, nele encontro essa luz terna e divina, do amor que aperfeiçoa, ampara e ensina minha alma ingênua e frágil de criança. O lar é a minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. E assim, agradecemos a Jesus o amparo e aos benfeitores deste lar que nos acolheram na noite de hoje para este estudo e que nos envolveram com todo o amor, com toda a luz, com discernimento, para que o nosso coração se sinta mais preenchido, mais forte, para caminhar de braços abertos rumo à evolução do ser espiritual que somos. Muito obrigada, Jesus.